Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma rodada desse nosso programa sobre conversando sobre cannabis para uso medicinal. Essa é a nossa rodada de número 27 e o tema que nós estamos trazendo hoje é o desafio da medicina canabinoide. Eu sou Jair Calixto, farmacêutico, especialista em produção farmacêutica. Estou aqui para conduzir essa entrevista. Atuo há 3 anos com cannabis medicinal, possuo mais de 50 anos aí no mercado farmacêutico e atualmente eu sou consultor para assuntos de fabricação e qualidade. O programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal é uma iniciativa que surgiu a partir dos desafios profissionais no mundo dessa alternativa terapêutica para o tratamento de doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Como eu já disse antes, o assunto hoje é o desafio da medicina canabinoide. Para falar sobre esse tema, temos um convidado aí muito especial, que é o Dr. João Normanha, que é médico, intensivista e endocannabinologista, com foco na terapia à base de canabinoides e membro da International Cannabinoid Research Society dos Estados Unidos e da Sociedade Brasileira do Estudo sobre a Cannabis, SBEC. É coordenador geral de cursos de cannabis na Unileia, fundador do conceito da medicina orgânica aplicado ao tratamento das condições crônicas e diretor do Instituto de Medicina Orgânica no tratamento de patologias diversas, com sedes em São Paulo e Goiânia, atuando com equipe interdisciplinar, enfermeira, farmacêutica, psicóloga, nutricionista, naturóloga, fisioterapeuta e outros médicos prescritores. Na sequência, eu apresento a doutora Maria José Delgado Fagundes, juntos idealizamos essa série após uma frutífera experiência profissional com a planta. A doutora Maria José Delgado Fagundes é advogada, especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos. Na Anvisa e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas não alcoólicas para crianças da OMS. Doutor João, muito obrigado por ter aceito compartilhar seus conhecimentos nessa nossa conversa, né, nessa roda de conversa sobre cannabis para uso medicinal. Estamos aí bastante honrados com a sua presença e com a sua grande experiência nesse assunto. Eu que agradeço o convite, Jair, doutora Maria. E só para fazer uma lembrança aqui que a doutora Maria foi a primeira pessoa que eu encontrei nesse universo da cannabis ali, que tinha um conhecimento enorme, isso em 2018, numa audiência pública que nós tivemos na Câmara Municipal aqui de Goiânia, e aí eu tive o prazer de conhecê-la, e dali para frente nos encontramos em vários momentos. E o professor Jair esteve presente em 2 eventos que eu tive o prazer de promover aqui em Goiânia, que foram os simpósios de cultivo de cannabis para uso no Cerrado. Exato. Que ótimo. Sim. Estava junto com a professora Abadia dos Reis ali na promoção desses 2 eventos e você foi sempre o convidado de honra. Muito obrigado. Foi ótimo. Eu fiquei 2 dias sem a oportunidade de visitar lá as experiências lá que vocês fazem lá, que a universidade faz, né? É ótimo, foi ótimo. Muito bom, muito bom. E eu agradeço aí mais uma vez o convite para a gente falar de um assunto tão importante, né? Que são os desafios que eu acho que cada dia que passa parece que eles aumentam. Bom, boa noite, doutor João, Jair. Doutor João, é uma alegria recebê-lo aqui, né? Há muito a gente vinha organizando nessa sua participação e a gente encontra em eventos, conversa, de vez em quando tem uns pacientes que me procuram que são aqueles mais difíceis que eu sempre mando para o doutor João. Não, vai lá, doutor João, que eu tenho certeza que não tem essa história que a cannabis não vai dar certo, né? Eu tenho convicção da sua técnica, né, para tratar os pacientes com cannabis para uso medicinal. Assim, nós temos tantos outros médicos, mas eu acho que lá em 2018, a gente logo viu uma sinergia, né, desse meu conhecimento de saúde pública, naquele momento que eu estava chegando, né, no mundo da cannabis, e a gente teve uma conexão ali que eu tenho aqui a minha admiração, quero se declarar a minha admiração por você, pelo seu trabalho e essa sua persistência, né, na assistência com a cannabis e na assistência também dos seus pacientes, né? Eu acho, assim, fantástico quando a gente tem essa integração multidisciplinar, que o Jair falou, né?
Então, assim, é uma honra te receber e poder fazer aqui essa roda de conversa. O Jair dá o nome e eu dou o apelido. A roda de conversa, o apelido é meu, né? E o Jair é mais formal, né? Qualidade, lá no topo, então tem o nome aí conversando sobre cannabis. Mas é uma roda e eu acho que a gente troca experiências e a gente possibilita isso, essa informação para um público que ainda não conhece com tanta propriedade, alguns não conhecem mesmo, outros com tanta propriedade. Hoje eu estou em Uberaba, na minha cidade natal. E aqui, você fala de cannabis, as pessoas não sabem o que é isso, cara. Não sabe. Eu tenho 1 ou 2 prescritores na cidade aqui. Hoje meu alvo de negócio aqui é outra coisa, mas eu também quero trazer a cannabis para cá, como ela já está capilarizada em outros lugares. Você vê, então, né? o Jair é meu companheiro de jornada, né? Eu não estou 50 anos no mercado, né, Jair? Mas olha que a gente já se Eu comecei muito jovem, parece que é uma. É um pouco de respeito ao passado, sabe, Maria José? Sim. De começar lá embaixo, com, sabe, varrendo farmácia. Então, eu tenho muita consideração pelo histórico que começou lá atrás, né? Sim, a história da gente eu acho que você podia começar já, né? Já que você convidou, começar pelo nosso bloco 1. Tá, a trajetória profissional. A gente sempre quer entender isso, né? Porque a cannabis sempre esteve na história da saúde pública, né? De uma maneira ou de outra, desaparece por uma questão que eu acho que todo mundo sabe. E aí, como é que é essa sua descoberta, né? Como é que fala um pouco da sua vida profissional, porque ela não foi efetivamente toda ela dedicada a cannabis, né? Não. Eu, na verdade, eu formei no Rio de Janeiro, né? Numa cidade que chama Campos dos Goytacazes, onde eu formei em medicina. E logo depois que eu formei, eu tinha uma paixão, sempre fui muito vinculado a essa questão da adrenalina. Eu falei, aonde na medicina que eu vou ter adrenalina? E fui para o atendimento pré-hospitalar, que são os resgates em rodovias, esses atendimentos de acidentes. Então, trabalhei no Rio de Janeiro na Polícia Rodoviária Federal, trabalhei nos resgates de rodovias ali que tem ao redor do Rio, até que, né, assim, como tudo perigoso, você às vezes sofre, né, tive um acidente ali, uma história até um pouco triste ali na questão dos pacientes e dos profissionais que atendiam comigo. E aí eu resolvi largar e voltar para Goiás. Quando eu voltei para Goiás, eu vim para cá para trabalhar com transporte aeromédico, fazia remoção de pacientes em UTIs aéreas. Depois comecei a trabalhar com ultrassonografia e fui para um rumo assim que era completamente distinto. Até que, em 2017, aí começa a minha trajetória na cannabis, porque eu fui procurado por um amigo, né, e a história dele é uma história que ficou um pouco conhecida aqui em Goiás por causa da mãe dele, que era uma deputada estadual aqui do nosso estado, né? E ela tinha tido um AVC. E como sequela desse AVC, ela tinha tido uma demência, né? Uma demência pós-AVC. E ela tinha tido algumas sequelas cognitivas e é uma situação muito difícil, porque ela era jovem e ela estava até na academia fazendo esteira e teve esse AVC. E a família começa a procurar tratamento para ela no Brasil inteiro, vai em médico aqui, vai em médico lá, até que eles sugerem que ela vá para os Estados Unidos. Eles tinham uma filha que mora em Boston, eles têm uma filha que mora em Boston, e levaram a mãe para Boston. Aí procuraram o médico das galáxias lá que trata AVC, e aí ele fala para a família, olha, uma das coisas que eu conheço que pode reverter esse quadro no AVC é o canabidiol. E nisso, a família, os 2 filhos que estavam presentes, um é uma figura pública, eu posso falar, porque a história é pública, que foi o vice-governador do estado, Lincoln TJ, ele retorna totalmente contra esse assunto, não, que não tem jeito, não, porque cannabis não. E o irmão faz o contrário, traz algumas amostras e começa a dar para a mãe, e a mãe começa a melhorar o quadro dela. Nesse meio tempo, ele me procura, porque ele é um amigo meu de infância, e ele vem me citar a questão do tratamento para o AVC com a cannabis. Eu confesso que naquele momento eu achei muito estranho. Eu sabia, assim, algo anedótico sobre enjoo, talvez para insônia, aquilo que a gente tinha, né? Aquela noção básica da cannabis, mas para o AVC não é possível, né? E quando eu fui estudar os artigos no PubMed, no Google Scholar, eu fiquei abismado com o número de publicações, com quanta coisa se falava sobre o sistema endocannabinoide. E eu me lembro muito bem que no ano que eu formei, em 2007, você tinha um livro do Guyton de Fisiologia Médica que tinham 2 parágrafos sobre endocannabinoides, né? Eu formei em 2007, então sabia-se muito pouco e muito menos no livro de Fisiologia. E quando eu fui ver, já sabia-se uma estrutura super complexa, já tinha várias aplicações,
Então, naquele momento, eu comecei a estudar, em 2017, e esse filho dessa pessoa, da Betinha Rocha, ele funda a associação Ágape, e me chama para fazer parte. Então, a partir de 2017, nós começamos os atendimentos, efetivamente, de forma filantrópica, alugamos uma salinha aqui em Goiânia, e começamos a fazer os atendimentos ali, chegamos a atender naquele ano 200 famílias, e aí você sabe, né, como é que é esse tipo de consultório. Entra criança, entra bebê, entra adulto, entra ansiedade, entra dor, entra de tudo, né, as pessoas estão procurando, e a gente naquele momento tentando atender essa demanda, foi o que me levou a estudar tão profundo esse tema, e naquele momento eu me senti muito sozinho, eu fiquei com muito medo com a minha primeira prescrição, até que um certo dia eu fui procurado pela SBEC, e aí eles me colocaram num grupo ali, eu vi que tinha uns 30 médicos, aí eu fiquei mais tranquilo, falei, opa, se eu for preso, estão presos os 30 juntos. E foi assim que eu comecei essa jornada aí na cannabis. E de lá para cá já fundei outra associação, que foi a Curando o Ivo, né, e a gente vem trabalhando essa questão da educação também para médicos, para profissionais de saúde. No fim do dia, é aquela história que a gente sabe, né? Uma planta milenar que está todo mundo agora reaprendendo ou aprendendo, né? A lidar com ela, porque ainda são surpresas, né? A todo momento de resultados positivos, de casos, né? Que vão resolvendo a questão até social, né? Desse paciente em relação à família, ao território que ele está, e isso é muito importante do ponto de vista de saúde pública. Jair, você vai no 2 agora? No bloco 2, então, né, Mário José? Você vai falar aqui da rotina diária do doutor, né, no consultório, e desenvolvimento aí de métodos para melhorar a eficácia aí do uso da cannabis, né? Bom, doutor, nas suas atividades aí diárias, né, da assistência médica, você utiliza outros produtos tradicionais das indústrias fitoterápicas ou dos medicamentos alopáticos? Professor, eu tenho desenvolvido uma coisa que a gente chama lá na clínica de medicina orgânica, né, e ela talvez não tenha uma base fundamental para a gente chamar, porque toda medicina ela é orgânica, mas é uma tentativa que a gente tinha, em 2018, que eu tinha, de entender como modular esse sistema endocannabinoide, quais são as formas, né, quais são os modelos, as práticas, os nutracêuticos, os fitoterápicos, os medicamentos, porque hoje existe uma linha de pesquisa gigantesca em cima de medicamentos que têm como alvos terapêuticos, por exemplo, não os receptores, mas as enzimas. Então, podem surgir várias coisas aí na frente que seriam moduladores do sistema endocannabinoide, alopáticos ou não no futuro, né? Hoje, o meu vínculo maior são os produtos naturais, os fitoterápicos, e aí comecei sozinho, hoje somos 12 profissionais, então a gente trabalha não somente essa questão da modulação em si diretamente, né, farmacológica, que seria com a cannabis, mas com as outras práticas, né? Então, aí a gente tem uma nutricionista que vem desenvolvendo uma forma de nutrir o sistema endocannabinoide, né? Quais são as bases nutricionais para que uma pessoa possa produzir esses transmissores, né? A gente sabe que existe uma evidência em relação aos ácidos graxos, uma série de questões. Uma outra questão que ela estuda, quais são as propriedades nutricionais do cânhamo, né, e como eles podem ajudar esses pacientes, que a gente não tem esses produtos disponíveis, o que é um absurdo, porque não faz sentido a gente botar tudo no mesmo bolo, né, cannabis e os alimentos derivados da semente, por exemplo. Então a gente tem essa questão de atuar sobre o sistema endocannabinoide de várias formas. A nutricionista, nós temos uma psicóloga que faz uma tentativa de fazer primeiro da gente tentar identificar se existe algum efeito adverso ali por causa do consumo do THC, talvez uma pessoa mais sensível. Então, essa psicóloga ela fica numa vigilância sobre isso, mas é principalmente mesmo tentar criar ali um bem-estar biopsíquico social, né? Tentar fazer com que o paciente ele possa confiar em um dos nossos profissionais que não estão envolvidos diretamente no tratamento dele. Temos a enfermeira que está em contato com os pacientes diariamente. Temos uma fisioterapeuta integrativa, que ela é naturóloga, e a naturologia é uma especialidade rara no Brasil, que só tem uma universidade que oferece essa graduação, que é a de Santa Catarina, e tem pouco tempo. E a naturóloga, ela estuda as 28 práticas integrativas e complementares. Então, e eu acho isso muito importante, porque às vezes, não indo contra, mas às vezes, por exemplo, uma acupuntura não é uma coisa que é indicada para aquele paciente naquele momento. Então, se você encaminha esse paciente para uma acupuntura,
ele vai acabar sendo submetido, talvez, a um procedimento que nós não temos conhecimento. Essa questão da naturologia é uma avaliação que uma naturóloga faz para ela saber qual prática ela vai aplicar, e nem sempre ela aplica todas. E aí eu até faço uma brincadeira, né, essa brincadeira é do Dr. Lai Ribeiro. Se nós somos um martelo, todo problema é um prego. Então, esse é o medo da gente conduzir o paciente para uma coisa específica. Então, eu prefiro que a medicina chinesa faça uma avaliação, e é interessante porque a medicina chinesa se baseia muito no sistema endocannabinoide sem eles saberem, né, porque isso veio a surgir agora. A meditação, a yoga, são práticas que aumentam a produção de anandamida. E por que não associar isso com os pacientes, né? Respiração, né? Tem pacientes que não sabem respirar, e a ansiedade também está vinculada um pouco nisso. Então eu tento fugir um pouco, eu tento mostrar para o paciente que a gente não é prescritor de cannabis, pelo amor de Deus. Nós somos, se for para ter um nome, nós somos moduladores do sistema endocannabinoide. Dentro desse contexto aí que o senhor está falando, o senhor atende em diversas regiões aí, né? Goiânia, São Paulo, e também vai atender em Brasília, né? E o perfil dos tratamentos, eles mudam conforme a região? E essas diferentes patologias, elas, já que você falou da modulação, né, dessa questão específica de paciente, eles podem apresentar dificuldades particulares de adaptação ao uso da cannabis? Ah, sim, nossa, a gente tem vários obstáculos aí que são enfrentados nesses tratamentos. Em relação ao perfil, eu vejo mais uma questão demográfica em relação à incidência das patologias, né? Por exemplo, eu vejo muito em São Paulo, e eu acho que isso tem a ver um pouco com a minha história, viu, Jair? Porque lugares em que as pessoas viram muito os vídeos de alguns pacientes, que eu tive pacientes que publicaram vídeos que ficaram famosos, viralizaram. Então, eu tenho a tendência a, em São Paulo, ser procurado muito para questões neurodegenerativas. Então, é muito tratamento de Alzheimer, do Parkinson, muitas questões neurológicas. Já aqui em Goiás, aqui em Goiânia, a gente tem praticamente de tudo. Eu tenho um paciente que eu trato que tem 1 ano e meio que tem Dravet, e a gente tem paciente de 96 anos que tem o Alzheimer, por exemplo. Então, o escopo aqui ele é muito variado. É claro que eu imaginaria que eu seguisse a tendência mundial, porque quando a gente vê a tendência mundial de prescrições, a maioria é para dor crônica, né? Mas lá na clínica, a maioria são condições neurodegenerativas. Talvez pela minha história, talvez um pouco pelo que me atrai, assim, pelo que eu publico, mas a minha procura maior são questões neurológicas mesmo. Tá. E o senhor tem tido resultados aí promissores no tratamento de Alzheimer, já que o senhor citou esse paciente de 96 anos? Jair, eu vou usar aqui uns 2 minutos para eu falar o que uma teoria que não foi criada por mim, foi criada pelo Dr. Ethan Russo, mas que eu tenho ampliado ela para muitas condições que eu tenho encontrado no consultório. O Dr. Ethan Russo, em 2014, ele publica um artigo falando sobre deficiências clínicas do sistema endocannabinoide, né? Como tudo que a gente produz no nosso organismo, a gente precisa ter uma faixa normal. Se a gente produz menos é hipo, se produz mais é hiper. Se for o hormônio da tireoide, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Eles quiseram entender o que seria o hipo e o hiper do sistema endocannabinoide. E aí o Dr. Ethan Russo, em 2014, ele enumera ali fibromialgia, enxaqueca e o intestino irritável. Condições que a gente não sabe a causa, não tem um tratamento eficaz, e sabidamente a cannabis tem tido bom resultado. E ao avaliar aquilo naquele momento, com poucos instrumentos que ele tinha uma teoria, mas ela veio sendo revisada, né? E daí, desde que o Canadá e alguns países desenvolveram métodos para fazer a leitura, por exemplo, dos canabinoides, né? Anandamida, no líquor, no nível sérico, foi possível correlacionar o que é a deficiência canabinoide e quais são as condições que podem estar ali subjacentes. E eles atualizaram isso em 2018, acrescentaram mais uma série de condições, glaucoma congênito, o transtorno do estresse pós-traumático, dor do membro fantasma, e eles foram ampliando. Imagina a complexidade que é você correlacionar isso, por exemplo, com a fisiopatogenia do Alzheimer, do Parkinson, da ansiedade. Mas o que eu acho hoje, viu, Jair, e eu não tenho como saber exatamente, quais as doenças que a gente enfrenta no consultório que são deficientes de canabinoides. Eu acredito que esses são os que a gente tem o melhor resultado. E é por isso que eu não trato a cannabis como minimizando os canabinoides. CBD para tal coisa, THC para tal coisa. Não, eu vejo só uma questão, como modular aquele sistema endocannabinoide
Eu faço uma analogia que a gente compreende muito bem. Imagina que vocês cheguem no meu consultório com hipoglicemia. Então tá lá, suando frio, taquicardia, enjoo, sensação de desmaio. A gente nem sabe que existe açúcar no sangue, né? Vou falar, professor, você vai tomar esses 5 remédios da farmácia aqui para tratar a taquicardia, o enjoo, a náusea, a sudorese, você vai para casa. Um mês depois você volta pior do que você veio aqui. Indignado, porque tomou os melhores remédios da farmácia. Aí alguém tá passando no corredor com uma colherzinha de açúcar, bota na sua boca. Você fala, não, para aí. Isso é milagre. Não, não foi milagre. Fizeram uma reposição do que tinha em deficiência. Quando a gente vê esses milagres da cannabis, né, e a gente ouve isso o tempo inteiro, tem 20 anos que eu trato dor, na segunda semana da cannabis eu tô melhor. Isso não é um milagre. Isso aí nitidamente está demonstrando pra gente que existe, não é só uma propriedade canabinoide analgésica, vai muito além disso. Que ao você perguntar para aquele paciente, ele vai te falar que o intestino está melhor, que ele parou de ter dor de cabeça, que ele parou de ter enjoo, que ele está mais disposto, que ele não está com dor, que ele está levantando. Isso é 100%? Não é, porque se fosse a gente tinha ganhado todas as discussões, né? Não. Mas é a outra analogia que eu faço. Você está vendo o carro parado? Não quer dizer que você vai botar combustível e ele vai funcionar. Existe toda uma engrenagem ali, um motor. Então, vai além de prescrever só a cannabis. Eu vou só dar a cannabis? Se você só fizer isso, você vai estar, às vezes, condenando aquele paciente a fazer o uso contínuo de um medicamento e ficar dependendo de um medicamento como qualquer outro. Menos efeitos colaterais, mas você não está mostrando uma solução, né? E o papel do médico ali, ele é amenizar os sintomas, que a cannabis faz muito bem, mas procurar uma solução ali para aquele tratamento quando ele existe, né? Entendi. Então você vai modular o sistema endocannabinoide da pessoa para harmonicamente conduzir a resultados aí em diversas enfermidades. É isso mais ou menos que eu... Isso. Eu tenho talvez uma sorte, porque eu trabalho com a endocannabinologia, com essa área da medicina, não é uma especialidade, uma área de pesquisa. Então quem me procura, muito provavelmente, Jair, já tentou outras alternativas e talvez tenha se demonstrado como se eu tivesse feito um funil daqueles que provavelmente são refratários, e esses refratários são os maiores candidatos a serem, na minha opinião, terem uma base endocannabinoide na fisiopatogênese da condição dele. Hoje a gente sabe que o autismo, os transtornos, os pacientes com transtorno do espectro autista, a grande parte deles estudados são deficientes de endocannabinoides. A esquizofrenia, pelo contrário, se demonstrou em alguns estudos os pacientes terem excesso de canabinoides. E é por isso que o THC para eles é tão prejudicial. Porque eles já têm um excesso, eles já têm um problema com esse excesso e você acaba complementando, né? Legal. E no seu Instituto de Medicina Orgânica, o seu atendimento envolve outros profissionais, né? Como é que é esse atendimento integrado? Já que o que o senhor falou ali no começo é bem interessante, né? De envolver nutrólogo e outras especialidades. A gente tem um processo em que o nosso paciente, por exemplo, ele faz uma primeira avaliação com a enfermeira. Então a enfermeira colhe toda a história dele, os hábitos que ele tem, a alimentação que ele tem, os estilos de vida. A gente faz um histórico bem completo para quando o médico for fazer a consulta, ele não precisar de ficar colhendo essa história novamente, porque a gente tem durante a consulta um compromisso de explicar para o paciente o que vai ser feito, né? E não é tão simples assim, né? Não é só vai lá e toma e volta daqui 2 meses. Eu tenho a necessidade de explicar para ele por que ele está usando, o que é o canabidiol, o que é o THC. Nós temos essa preocupação para o paciente sendo futuramente seu cuidador da própria saúde. Depois que ele começa o tratamento, aí eu vou indicar aquela necessidade que ele tiver. Nem todo paciente está aberto, por exemplo, a ir para uma nutricionista, para ir para uma fisioterapeuta, para ir para nutrólogo, para psicólogo. Às vezes o próprio paciente já tem o psicólogo dele, já tem o nutricionista dele. Então a gente tem uma tendência a fazer uma conexão com os profissionais que atendem esse paciente. Então eles têm essa abertura, por exemplo, se ele tem uma nutricionista, dela entrar em contato com a nossa nutricionista, para ele saber exatamente quais que são as nossas condutas. E a nossa conduta, ela parte sempre de uma farmacêutica, que está no acompanhamento, por causa das interações medicamentosas, e uma enfermeira, que é eu costumo dizer que talvez ali 50% dos problemas, eles são resolvidos quando o paciente ele é escutado, né? Só deles,
Às vezes ele quer falar alguma coisa, ele está ali com um problema devido, parece que ele chega com 1000 pedras na mão porque o medicamento não deu certo. Uma simples conversa, uma explicação, o paciente volta a ter ali. E a gente precisa do paciente engajado, né? Porque não é simples você só dar a cannabis e esperar o resultado. Talvez a primeira fórmula não funcione, ele precisa de esperar uma segunda alternativa, isso passa 1, 2, 3 meses. Às vezes pode ter um efeito contrário, muito comum na epilepsia. O paciente começa e, na verdade, ele piora as crises. E se ele não tiver certeza do que você está tentando aplicar ali, se ele não confiar 100%, ele abandona aquilo ali e aí fica manchado ali a história do tratamento. Então a gente tende a fazer, geralmente, o acompanhamento de 6 meses a 1 ano do paciente. Nós não fazemos prescrição se o paciente não fizer esse acompanhamento durante 6 meses, durante 1 ano, até porque é um medicamento ainda com muito a ser ainda evidenciado e descoberto, né? Ah, legal. Bacana. E o senhor tem algum case aí no qual a indicação da cannabis foi bastante desafiadora aí para a sua equipe? Já, professor, tem vários, né? Tem vários, mas eu acho que isso é uma coisa que geralmente acontece na vida do médico. Que geralmente os maiores desafios que ele tem estão dentro da família, você entendeu? Esses são os maiores desafios. Então, eu, por exemplo, eu tive um histórico, por exemplo, eu tenho uma prima, por exemplo, que não conseguiu se adaptar de forma alguma, né? O medicamento dava diarreia, tem pessoas que não se adaptam muito com o sabor, mas eu vejo assim que todos eles são um desafio. Todos, porque se você coloca no seu objetivo encontrar uma dose que vai amenizar o sintoma do paciente, isso é uma coisa que não é tão difícil assim. Isso é uma questão de aprimorar. Agora, quando você se dispõe a transformar a vida dele, a mostrar para ele, ou para os cuidadores, ou para os familiares, que existem alternativas e que, claro, depende de assistência fisioterapeuta, uma assistência de um fonoaudiólogo, às vezes o paciente precisa de um educador físico, às vezes ele precisa de um psicólogo, às vezes ele precisa de mudar todos os hábitos da vida dele, e isso não é fácil. Para nós que estamos indicando é simples. Eu falar o que ele tem que comer, o que ele tem que fazer é fácil. Agora, ele acordar todo dia de manhã e ir na academia, ele acordar todo dia de manhã e seguir a dieta. Então, eu acho que cada paciente é um desafio. Para nós, diante do desafio que ele enfrenta, eu acho que eu não considero simples, eu considero fácil. Eu só preciso de falar, aprimorar, engajar ele, porque ele precisa de acreditar nesse tratamento, ele precisa de estar, né, disposto a fazer esse acompanhamento, a mudar os seus hábitos. Então, eu acredito que para eles é o maior desafio. Legal. Maria José, você pode passar para o bloco 3, né? Sim. Então, doutor João, aí a gente vê uma narrativa assim tão ampla e tão de tanto cuidado, né, cercada de tantas técnicas para que esse paciente tenha o melhor resultado possível no seu tratamento, mas a gente tem um mundo regulatório, né, que às vezes, como você disse, né, que é um absurdo não ter possibilidade de ter produtos que têm origem na semente, que a gente sabe que lá não tem nenhum dos princípios ativos. Mas a legislação é o que endurece e muitas vezes também, né, as resoluções, porque elas vão acompanhando, na minha análise, uma evolução daquilo que surgiu em algum momento. Então, lá em 2017, por uma ação judicial, surge a resolução 2015, né, surge a resolução 17. E de lá para cá, a gente avançou e chegamos na 327. Então, assim, desafio agora nessa revisão, que a gente tem discutido bastante em vários eventos, né, com a presença da Anvisa e de outros ministérios, inclusive, para a gente entender o que esse processo vai trazer, porque a princípio seria aqueles 5 anos, né, que nós teríamos de autorização sanitária, agora ele começa a chegar ele vai acabar, em tese é isso, né? Quem conseguir autorização esse ano terá mais 5 anos, e quando esse novo marco chegar, a partir daquilo ali conta 5 anos, e 5 anos voam e vai rápido. Então, assim, uma discussão que eu venho acompanhando há muito tempo para a pesquisa que deve ser feita, né? Então, para fazer as comprovações com as devidas evidências, são os dados do mundo real. Quando eu falei isso no evento ano passado, o pessoal da Anvisa me disse assim, não, ainda é possível, mas ainda é muito incipiente. Mas o ICH fez lá o guia, e a Anvisa publicou esse guia, deixou à disposição para contribuições, esse guia foi encerrado, e agora as contribuições, em que pese que ele estava valendo desde a publicação, tinha aberto ao mesmo tempo um período de contribuição para entender o que
os cientistas ou especialistas na área de pesquisa pudessem contribuir porque eu, uma simples advogada, né, que só militei na área da saúde, eu entendo que esses dados do mundo real, se ele tiver metodologia, ele poderia talvez ser uma alternativa para, não é para facilitar, mas um mecanismo para a cannabis, por tudo que a gente tem visto dela e por tudo que a gente conhece de resultado. Eu sei que o mundo da ciência ele é rígido, ele é conservador, mas essa é uma ferramenta que foi muito usada, por exemplo, na pandemia, né, que a gente sabe que foi disponibilizado, foram os dados da vida real, do mundo real. E aí a minha pergunta é, qual é a sua expectativa em relação a 327? E aí depois eu faço essa segunda, mas vamos pensar nesse guia que para os dados do mundo real, que é uma coisa que todos os dias vocês têm informação, né? Seja o médico, seja associações de pacientes, ela tem que estar bem organizada, esses dados têm que estar bem organizados e atender depois um critério, né, para que ele que ele seja transformado aí em dado científico robusto. Eu sempre bato nessa tecla, né, porque a gente sabe que a cannabis, da forma como ela é, uma planta, é praticamente impossível ela participar de um duplo cego randomizado e isso ser revisado por pares, né? Praticamente não, é impossível. Por que é impossível? Porque ao termos uma metodologia, a gente tem que explicar exatamente aquilo que a gente está utilizando. E uma planta, a gente não sabe. A gente não tem duplos cegos com açafrão. A gente tem com curcumina, mas com açafrão não tem jeito. Então, quando quando eu analiso, e aí a gente precisa de olhar, claro, né, para países que já estão ali na frente, como os Estados Unidos, e quando a gente olha lá os obstáculos que eles têm, a gente chega a observar que esse modelo de estudo, ele nunca vai existir nem lá nos Estados Unidos. Quando você vai lá, por exemplo, os obstáculos que eles têm, por exemplo, mais de 80% do financiamento são para pesquisas demonstrando os malefícios do uso adulto da cannabis, né? E a maior covardia do mundo é a gente comparar o uso adulto da cannabis com o uso médico. O uso adulto é uso abusivo e automedicado. O uso médico é indicado com doses, né, estudadas e tudo mais. E essa é sempre a mesma falácia, né? Quando quer se negar a cannabis, usa esses modelos de estudos. E aí você vai ver, por exemplo, que você só tem um fornecedor nos Estados Unidos da matéria crua, que é a Universidade de Mississippi. E quando você vai ver aquele produto, aquilo não representa nem o pior produto que é vendido ali nos Estados Unidos. É um produto de má qualidade, né? Quando comparado com as cepas, essas quimiovárias que tem disponíveis, você vê que eles têm até uma certa dificuldade em produzir um produto que seja padronizado. Então, são tantos obstáculos quando se tenta estudar isso com uma forma que a ciência e o alto nível de evidência exige, isso nunca vai encaixar. E aí vem essa questão dos estudos do mundo real, né? Que ele é aplicado, pelo que eu sei, ele é aplicado em algumas situações assim, excepcionais. Foi muito interessante você ter me falado sobre ele, porque aí eu fui lê-lo, né? E aí eu fui entender que talvez, posso estar falando besteira, mas talvez esse seja o único caminho, porque eu não consigo ver a cannabis entrando num estudo como a gente exige da alto nível da ciência, não porque a cannabis não se adequaria, mas é porque é praticamente impossível, né? Até porque mês que vem a gente descobre mais 10 canabinoides. Aí, poxa, será que foi aquilo que a gente estudou ou são esses 10 novos? Ninguém chega a conclusão nenhuma. E talvez essa seja. Agora, me parece que ele precisa de ter também um certo nível de rigor, né? Principalmente para não haver um viés, para não haver ali um tipo de contaminação no resultado, né? O que é muito complicado. O que também não deixa de acontecer nos estudos comuns. Não sei se vocês chegaram a saber disso, né? Inclusive, minha garganta ficou assim, coçando no dia no Supremo Tribunal de Justiça, teve uma audiência, que alguém citou a questão da trema, que a planta trema tem a produção de canabidiol, né? E isso foi publicado e eu tive a oportunidade de conversar com uma farmacêutica, a doutora Luzia Sampaio, esteve no nosso evento aqui em Goiânia, e ela me trouxe a informação que eles vão se retratar, porque não foi detectado canabidiol nessas plantas, né? E mesmo que tenha sido detectado, nessa publicação dizia ali partes por milhão, que é praticamente inviável de ser extraído. Mas a informação que vem da professora Luzia é que eles vão precisar de se retratar, porque na verdade não foi encontrado canabinoide nenhum nessa planta, né? E aí você vê como é que os vieses estão enraizados até
às vezes, nesses estudos aí que a gente considera, né, relevantes? No meu passado profissional aí, numa entidade que eu trabalhei, a gente tinha isso nos estudos de randomizados e tal, então a gente tinha, às vezes, os estudos concluídos, que depois tinham outros dizendo que não era bem aquilo. Então, parece que isso é uma roda da ciência. Eu digo que a ciência e o direito, eles são daquele momento, né? Naquele momento daquela descoberta, ou naquele momento que o legislativo definiu uma nova lei para tratar de determinado assunto. Em que pese o fato que no legislativo a gente está sempre atrasado um pouquinho, a ciência é um pouquinho mais rápida. Então, quando eu sempre falei de evidências científicas e legais, daquele momento, né, por conta dessas alterações que a gente tem até nos medicamentos tradicionais de alto custo, etc., durante e pós-pesquisa, na cannabis eu acho que é mais ainda, até por conta da especificidade dela mesma. Eu, que não sou médica nem nada, nesse período que eu tenho trabalhado com ela, não só as novas descobertas do que ela pode propiciar, mas especialmente os achados que podem surgir daquilo que a gente vai saber daqui talvez 50 anos. Né? Primeiro ela vai dar uma resposta e aí você vai estudar aquilo e etc. Mas professor Jair, o que o professor Jair acha dessa questão, professor? Do guia de mundo, dados de mundo real, se isso realmente é cannabis. Olha, eu já uma vez, já conversando, já entrevistamos diversas pessoas para falar de dados de mundo real. Eu ainda fico, assim, muito com a pesquisa clínica tradicional, sabe? Eu acho que tem alguns componentes que você usa de verdade a pesquisa clínica mesmo, e teria que usar os dados que está obtendo lá no consultório, na clínica médica, etc. Mas, para mim, a dificuldade é regimentar todos esses dados e padronizar esses dados todos para depois você seguir com a pesquisa. Eu entendo que, para mim, é mais complicado. Eu não sou especialista em pesquisa clínica, minha especialidade é produção farmacêutica de qualidade, mas eu olhando tudo que eu já conversei, tudo que nós já conversamos ali, e os especialistas, eu acho que ainda deveríamos ter um pouco mais de informações sobre o uso do dado do mundo real. Eu acho que talvez ele seja um componente bastante bom como acessório para a pesquisa clínica, mas eu acho que a pesquisa clínica ainda que vai dar a comprovação daquilo que realmente funciona ou não. E no caso da cannabis, sabe que você pediu minha opinião? Até no começo, nós estávamos antes de entrarmos aí no ar, eu, com 68 anos de idade, eu já me permito falar sem muita trava na língua. Tem muita gente ainda na cannabis que são curiosos. A cannabis é um medicamento, os produtos da cannabis são medicamentos, e para tanto devem ser tratados como tal. Então, por isso os cuidados da Anvisa. Por isso a Anvisa, da maneira como ela está tratando as coisas, e com todos os cuidados possíveis, né? Eu tenho um parente, minha mãe está também com início com Alzheimer, e a gente sabe o quanto é difícil isso. E eu ainda estou tentando ver se daqui a pouco a gente começa a caminhar para a cannabis. Mas, de verdade, eu vejo que tem muita informação, tem gente que divulga muita informação sobre a cannabis, e de concreto nós não temos quase nada cientificamente estudado, né, comprovado, como a gente fala de aspirina. Meu Deus, a aspirina tem 150 anos. Né? Se falar de azitromicina, amoxicilina, são medicamentos sintéticos, obviamente, mas que têm comprovação, tanto de estudo clínico, como de anos de prática médica. Né? Então, e como a cannabis tem essas versatilidades todas que o senhor colocou, e que eu acho que é valoroso, né, utilizar aí diversas especialidades da área da saúde para controlar harmonicamente, né, o paciente, e até estimular o sistema endocannabinoide, com nutrição e tudo mais, eu vejo que tem muito conhecimento que precisa ser ainda comprovado, precisa ser ainda desenvolvido, sem que a gente tenha que utilizar as coisas de uma maneira um pouco sem dados científicos concretos. Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu não sou contra. Não, mas talvez a solução fosse até esses produtos full spectrums que são construídos, né? Exato. São mensurados em todos os componentes, eles são
produzidos para serem um full spectrum, em vez de serem representantes de uma... Que aí sim, aí teria um leque enorme, né? Combinação de canabinoides com terpenos, canabinoides com flavonoides, com canflavinas. Seria Da mesma maneira, doutor João, que já perguntado uma vez, eu já manifestei uma vez, em que pese que há uma comoção para o uso da cannabis para diversas enfermidades, para síndrome de Dravet, para Alzheimer e para outras epilepsias e tal, eu acho que em termos de tratamento médico, a gente tem que usar e os pacientes têm que ser beneficiados, mas eu sou, em função dessa questão técnica toda de comprovação, eu não sou favorável a que as pessoas plantem lá uma plantinha de cannabis e façam extração. Dado o conhecimento que eu adquiri na parte técnica, de como difícil quão complexo é você fazer a extração, e quão complexo também é você dosar exatamente, saber o que tem lá dentro do extrato e no produto final, né? Nós participamos de uma entidade aí, né, Maria José? Nós prestamos uma consultoria, por intermédio da Maria José, eu sou muito grato, e consegui aprender um pouco mais, estou aprendendo a cada dia, eu fico olhando, falo, não pode tratar isso como se fosse algo muito simples, né? Então, emendando a questão do estudo clínico, já entro na parte de qualidade, são medicamentos que a gente tem que ter comprovações técnicas e científicas, né? É muito difícil de você saber ali realmente, por exemplo, se a descarboxilação ela foi feita da forma como se esperava, em um exame posterior, né? Usar uma tabela como se fosse uma coisa fixa, aquilo ali não é um padrão, né? Toda planta vai descarboxilar, toda amostra descarboxila igual. Não, e esse é o maior problema dos produtos que são advindos da forma da produção caseira, né? Principalmente associações. Todo mundo entende que elas promovem um papel social ali e tal, mas existem uma série de dificuldades ali, problemas relacionados com padronização, o paciente está dando certo, depois não está dando mais, está funcionando, depois ele fica muito forte, ou ele está funcionando, ele para de fazer efeito, e eu acho isso uma coisa assim muito fora do normal, que sei lá, vou usar eu não sei quantos, mas pelo menos comigo, a maioria dos pacientes que me procuram usando produtos clandestinos, eles acreditam que esse produto é legalizado. O paciente não tem condições de identificar. Ele não sabe que o produto é clandestino. Ele comprou lá no Instagram, comprou no paciente, comprou do médico, o médico deu um telefone para ele comprar, ele comprou de uma associação e ele acha que essa associação é legalizada e ela não é. É muito comum o paciente estar portando o óleo clandestino achando que ele é produto registrado, ou registrado na Anvisa, ou porque foi aceito pelo um juiz, alguma coisa assim. São muitos, né? Há uma desinformação, eu acho que é muito profissional que prescreve, ele não entra nesse mérito, né? Que dá o telefone para alguém para comprar de alguém, isso não é um caminho legal, né? Então, e o mais engraçado nessa história é que a maioria, ou pelo menos eles, não sei, se demonstram para mim surpresos, aí eu falar, não, essa associação, ela não é legalizada, ou nem existe esse produto aí na Anvisa, e é muito comum surgir pacientes usando produto clandestino. Exato, e tem produto falsificado, viu? Tem muito. E tem produto falsificado, a polícia já pegou, já identificou. Eu tenho reaja no consultório, e aí, por vezes, eu faço o exame do óleo do paciente ali, e eles não reagem. É azeite, você vê que o produto não tem, às vezes ele não reage, alguns, né? E pagam caro, hein? Sim. Desculpa aí, viu, Maria José, interferi um pouco, aí mudei um pouco a rota do negócio aí, desculpa, viu? Imagina, as rodas de conversa é assim mesmo, Jair. Mas é um fato da vida real esse, né, que a gente está discutindo aqui. O Jair é bastante conservador, né, nessa visão dele da qualidade e etc. E é claro que é super importante para a gente utilizar um produto que nos traga segurança, mas muitas vezes esse paciente não consegue sobreviver, né, se não tiver nessa alternativa que ele encontrou. Então, essa solução aí de sobrevida, eu acho que é uma discussão também que não é feita. Claro que tudo que está marginal, né, que está à margem do que está posto pela autoridade sanitária, que é responsável pela segurança do uso, é claro que a gente discute do ponto de vista legal, mas do ponto de vista social,
às vezes o paciente ele convulsiona tanto que ele não vai nem sobreviver para essa qualidade que a gente acabou de dizer aqui, que é imperiosa, né, em um produto também de cannabis. Mas tem que realmente ver como é que a gente consegue avançar e como que o Estado também consegue apoiar que essas pesquisas possam efetivamente acontecer, porque existe do outro lado a questão do custo do estudo clínico, que nada é caro quando você fala de saúde. Olhar, tudo é caro, mas eles são investimentos, eles não são gastos, né? Então a gente tem que olhar também, eu imagino, por essa perspectiva. Agora, e tem essa coisa que o doutor João falou, que a planta ela tem um comportamento diferenciado a cada processo, né, que é feito para chegar no produto final. E aí, como é que você vai equilibrar e calibrar isso numa pesquisa e depois no processo produtivo para tudo ficar igualzinho, assim, né? É como a linha do tempo do medicamento prevê, né? Como que isso vai acontecer? Ainda são muitas perguntas, né, que a gente tem que responder, e a ciência tem que ajudar a responder, e o Estado tem que apoiar para que isso possa efetivamente acontecer com os financiamentos, né? Mas é uma questão que, acho que você já falou da segunda pergunta, né, se o guia poderia ser uma oportunidade de uma alternativa científica, porque, assim, tem várias universidades que utilizam dados do mundo real para pesquisa, o que falta era um padrão. Aí o guia dos dados chegou, e esse guia traz essa oportunidade da padronização, dentro de uma metodologia, né, X. Mas eu acho que você já comentou, doutor João, eu acho que a gente pode passar para os andamentos legislativos. Continuo eu, Jair? Continua você, Maria José, eu vou para a última depois, lá no encerramento. Tá. Você está mais qualificado a falar do PLS, do PL e tal. Você acompanha melhor do que eu. Doutor João, eu sei que é difícil, né? A gente está no momento dos processos legislativos, eles estão muito complicados, no geral. Esse ano, então, eles vão se agravar mais ainda, porque é um ano político. Mas qual é a sua expectativa para os projetos em andamento no Congresso, nas duas casas, né? A gente tem um 399 que está lá outro dia eu falei eu coloquei até um termo no artigo que eu publiquei, falando que está o 399 parece que resolveu nocaute. Né, foi nocauteado, e aí ele estava pronto para ir para o Congresso, e aí o nocaute foi um atravessado, né, um pedido para ele passar pelo plenário ali, né, para mim, desde então, aquela coisa nunca mais andou. E aí começa a fragmentar, né, os projetos de lei, começa a surgir dos pedacinhos daquele que é macro. Então a gente tem na Câmara isso, a gente tem isso no Senado também. Qual que é a sua visão, assim, e sua expectativa, né, sobre esses andamentos no Congresso, primeiro? A do Congresso, eu sinceramente, eu não acompanho muito esses projetos de leis do Congresso. Foi o que você falou, né? Quando a gente começou lá acho que a gente vai perdendo ânimo com essas coisas, porque você dá toda a sua energia para uma coisa acontecer, de repente ninguém fala daquilo mais, aí de repente alguém aparece com uma outra solução, aí lá vai você despender seu tempo para poder, né? O que eu vejo assim hoje, eu fiquei muito curioso, e eu acho que talvez seja também mais uma peça desse quebra-cabeças que não vai para frente, mas foi o projeto da Mara Gabrilli, acho que foi o último que foi para o Senado, né? Que eu, se não me engano, eu não sei qual que é o número do projeto de lei, mas é que talvez eu acho que ele, por ser mais atual, ele talvez tenha trazido questões que sempre são polêmicas, não tem jeito, né? E uma coisa que eu escuto assim, desde que eu comecei a mexer com cannabis, dos advogados, né? E você, como advogado, pode confirmar isso, é que a lei nunca vai mudar antes da sociedade. Verdade. A sociedade muda, a pressão acontece, porque a lei é o ponto final dessa história, né? A lei, ela não pode ter uma reticências, né? Não deveria ter, né? Ela deveria vir para acabar com todos os impasses, né? Ser ouvir os dois lados, ouvir os impasses que tem e resolver. Mas a gente percebe que esses projetos de lei muitas das vezes são mais políticos, né? Alguém querendo se promover, aí você vai lá, ele faz toda aquela festa, chama todo mundo. É igual, por exemplo, legislações municipais aí e estaduais para fornecimento do SUS. Eu só acredito o dia que eu ver isso acontecer. Eu só acredito o dia que eu ver isso acontecer. E o dia que isso acontecer, muito provavelmente a gente vai ter mais críticas do que elogios, né? Porque a gente sabe como esses processos são feitos, como essas licitações elas acontecem. Então a gente vai ficando um pouco desanimado, porque se fosse só os obstáculos que já existem, tudo bem, mas os próprios
os próprios atores da cannabis, os próprios protagonistas, eles mesmos estão fazendo assim, criando nós que vão ser difíceis de serem desatados lá na frente. Então, eu fico um pouco desacreditado com o projeto de lei. Quando me fala que vai lançar mais um, não, aí eu vou te contar. Porque já porque demora, né? O 399, ele é de 2015, né, gente? É claro que lá ele era uma coisa, né? Ele era para aquilo que eu falei antes, era para aquele tempo. Aí o 399, que é o substitutivo do anterior, que ele tem um outro número, aí sim, ele é uma coisa mais moderna e tal. Mas a lei é isso, a lei é quando os costumes precisam ser legislados, né? Quando já está tudo ali posto na sociedade, então o Congresso e as câmaras têm a obrigação de tornar aquilo em um ato que discipline, né, para a sociedade, para que isso possa ser melhor. É uma pena o 399 não sair desse impasse que ele está, mas as negociações, meu Deus, é tanta coisa naquele Congresso, e nas câmaras, né, estaduais também, e nos câmaras de vereador também. Mas a gente não pode desanimar, doutor João, porque assim, no fim da linha a gente tem o indivíduo, a pessoa. E aquele ali vale a pena. Então, cada um ali no seu papel, né? Os advogados, o pessoal que faz advocacy em Brasília, as associações e tal, vão encontrando energia, né, para que essas discussões possam acontecer. Eu nunca, assim, é claro que eu não faço congresso a minha vida inteira. Quando eu estava na Anvisa, o maior tempo profissional que eu tive, eu não fazia, tinha uma área específica para isso, a gente participava de audiência pública para fazer o que você encontra fazendo até hoje, que o modelo é o mesmo. Mas, dentro das discussões, então, assim, de um processo legislativo robusto, eu nunca vivi nada tão completo quanto o 399, como a discussão do 399. O tanto que ouviu a sociedade, a diversidade desses representantes, né? Inclusive os representantes que não concordam com isso, que é importante você ter um contrapeso, né? Nunca vi um projeto tão bem discutido, tão bem maturado, né? Olhando o mundo, olhando a nossa realidade, e está parado, né? E está parado porque a gente sabe das reformas, a gente sabe disso, daquilo, quem que vai pautar, quem que vai... Hoje vai ter um Globo Repórter, né, doutor João? Quem sabe? A grande emissora aí, botando isso na pauta, possa ser um prenúncio de algum apoio que alguém precisava em Brasília, mais algumas coisas vão rolar. Você sabe que a gente só... Eu pelo menos acho isso. A gente só encontra um jeito de se conformar com a morte. Porque com o resto a gente não se conforma. Exatamente. Com o resto a gente briga, e pelo outro, né, não é só pelo familiar, né, é pelo outro, essa coisa que a sociedade tem que ser, né, a gente vai encontrando forças, mas é desanimador, eu concordo que é desanimador, mas outro dia nós conversamos com o Dr. Gonzalo Vecina, você deve conhecer, né, que foi o primeiro presidente da Anvisa, eu gosto muito dele, e a gente falou um pouco sobre cannabis. Eu te mandei essa live? Não. Aqui na roda, eu vou te mandar. Me manda. E ele fez uma comparação com a guerra lá do 1700 e pouco, né, Jair? Aonde a conclusão, porque eles fizeram assim, um povo fez tudo tão perfeito para que tivesse sucesso naquela empreitada, e o outro que tinha estava totalmente desarticulado, mas era em maior quantidade, ganhou, então, essa guerra. O que se conclui com isso? Eu estou aqui dando a minha interpretação, é que enquanto a maioria dos bons não for, enquanto a maioria não for bons, nós vamos perder, né, as nossas lutas. E é interessante que no mundo da cannabis eu noto assim porque assim, no mundo das doenças raras eu noto dois lados. No mundo da cannabis eu olho e vejo uma diversidade de forças sendo capilarizada para assuntos muito particulares de cada representante. Então, essa união e essa unidade para discutir o tema, ela não existe. Eu sempre percebi isso. Então, quando é da marcha da maconha, está lá dentro as famílias porque não tinham espaço tão representado para falar dos seus filhos. Mas quando essas mesmas famílias precisam desses elementos para vir falar e apoiar a cannabis medicinal, não vem. Então eu vejo assim, eu vejo como um algodão na água, sabe? As forças, elas são totalmente
Elas ficam dispersas. Né? E eu acho que, Maria José, quando mistura uso adulto junto com a questão científica, técnica, aí se perde tudo. Aí mas você precisa ter um alinhavo nesses interesses, tem que encontrar, sabe, 3 pontos, e depois vamos avançando, que é isso que o senhor falou, doutor João, quem botar a cannabis no SUS ainda será criticado, porque é um processo, né? Ninguém vai botar cannabis, até por conta do que representa essa discussão, no SUS para todas as doenças. Aliás, o Estado não coloca para todas as doenças. Não é a cannabis, é qualquer produto. Você tem dentro dos PCDTs, né? Você vai afunilando para você tratar de uma parte da população, senão não tem recurso que ninguém dá conta. Eu acho que a cannabis é a mesma coisa, o processo é esse, né? São Paulo vai entregar, segundo eu li hoje, já vai agora entregar as primeiras prescrições, né, que foram feitas daquelas 3 doenças que foram elencadas para a política. É um avanço, não resta dúvida. Entretanto, é o começo, né, que ali vai ter que ter muita luta, e desculpa aqui se eu me alonguei. Não, mas aí é uma situação diferente, né? Quando você coloca gasto público, você está falando do dinheiro de todo mundo, né? Sim. Uma pessoa, às vezes, ela no íntimo particular dela, ela quer fazer uso compassivo de um medicamento, concordou com o médico, foi acordado, tudo bem. Agora, quando se trata de levar isso para o público, você tem que ter total certeza, né? Porque como é que você pode... que alguém contraindica. Já não serve para isso, igual dor, né? Fez muito tempo, entrou por a IASP nos protocolos, depois veio aquela questão do placebo, e aí tiraram, né? Já não recomendam mais. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de SUS, né? Porque aí a gente está fornecendo para a população inteira, e aí vira uma bola de neve, quando um probleminha vira uma bola gigantesca, né? Quando surge ali mas, de novo, é aquele paralelo, né? A incorporação, quando ela não atende, né, a população de uma maneira integral, e ela vai fazendo isso de forma particularizada, acaba ficando a judicialização do outro lado, né? Porque a garantia do acesso quem precisa vai buscar, aonde a medida do poder do Estado entregar. Se vai ser no executivo, não vai ser, então vai ser lá no judiciário. Porque esse paciente não vai deixar de ser tratado, né, se ele tem um mínimo ali de informação sobre os seus direitos, né? E você sabe qual que é o pior lado disso tudo? Chama-se Conselho Federal de Medicina. Nem falo. Porque ele não se posiciona nem em relação a isso que já foi estudado lá fora, né? Eu trago aquele decálogo, por exemplo, que eles fizeram a citação de que, poxa, cannabis não é remédio. Mas que afirmação mais imbecil, né? Uma afirmação que você faria para o seu sobrinho de 5 anos de idade. Nem para ele, né? Eu acho que o Conselho Federal de Medicina, ele peca muito, ele tinha que assumir a rédea disso, falar, olha aqui, peraí, vamos proibir médico de fazer palestra, olha a conversa que o Conselho traz, né? Em vez dele trazer discussões, gente, vamos ver aqui o que a gente pode, ninguém vai impedir ninguém de prescrever, mas vamos criar um norte para aqueles médicos que a maioria quer seguir um padrão, quer seguir um protocolo. A gente não vai ter um protocolo em si, mas orientações, o que a gente já sabe lá fora, porque segundo o Conselho de Medicina, essa prescrição deveria ser feita só por neurologista, só por psiquiatra, só por neurocirurgião, o que não faz sentido, né? Então, o Conselho, ao se posicionar de forma absurda, ele faz com que grande parte dos médicos desacreditem do próprio Conselho. Né? O pior cenário que um conselho pode ter são os seus aconselhados olhando para você com desconfiança, né? E ela que deveria se posicionar com uma forma mesmo que fala, olha, peraí, epilepsia, Dravet, vamos ver isso aqui. Igual a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou a favor para essas epilepsias na infância, né? E o Conselho Federal de Medicina ele não consegue trazer um documento que seja, assim, no mínimo razoável, né, para tratar esse assunto. Ali é complicado, né, doutor João, porque ali nessa gestão aí, nesses últimos anos, né, a gente tem observado qual é a força que está ali dentro, né, que deixa de ser técnica para ser um posicionamento político ideológico, que a gente sabe muito bem o número do CPF e do seu grupo, né? E aí isso é um serviço, né, para a categoria, porque não auxilia. E por que o neuro pode? Por que o outro médico não tem especialidade? Mas, cara, mas é médico, né? Então, fica parecendo que também os médicos têm as caixinhas, né? E esse pode, esse não pode. Mas eles se reconheceram naquela primeira publicação que eles fizeram, aquela publicação horrorosa também, de um caderninho assim, de uma caderneta, lá eles reconheceram algumas, né, eficácias da cannabis.
e remetem lá para a Sociedade Americana, médica, alguma coisa assim. E depois eles conseguiram piorar aquele ato, aquela resolução, né, que eles tinham feito em 2014, que foi a primeira, né, que foi feita no Brasil. Historicamente, isso é importante. Se ela é ruim ou se ela é boa, ou se ela possibilitou alguma coisa, um conselho traz isso e coloca público. Que para mim tem um valor nisso aí. Sim, mas depois ele vai e ele mesmo consegue, não avança, né, retroage. Aí realmente mancha aquilo que surgiu. Mas é o mundo que nós vivemos, né, doutor João? Enquanto isso, a gente vai aqui matutando como que a gente vai fazendo as coisas, né? Vamos lapidando a joia. Vamos passar para o encerramento, Maria José? Bora. Nossa última pergunta para o doutor João. Nós sempre imaginamos aí as perspectivas para os avanços no futuro, né? Especialmente para uma assistência médica melhor, né? Com tratamentos e resultados mais eficientes para os pacientes, né? Então, qual é a sua visão e recomendações aí para sobre essa expectativa que todos nós temos, na verdade, né? De uma assistência médica melhor e mais eficiente? Professor, eu tenho... talvez seja uma preocupação que ela não é... na verdade, eu vou externar ela, mas eu compartilho ela com algumas pessoas da área da pesquisa da cannabis, né, do sistema canabinoide, que é, por exemplo, o Dr. Ethan Russo, como eu comentei aqui anteriormente, e ele tem uma frase que ele fala que é o seguinte, ela fala depois de 30, a gente tem que atualizar porque ele falou isso há 10 anos atrás, depois de 40 anos da descoberta do sistema endocannabinoide, nós ainda temos médicos e profissionais de saúde que não sabem o que é o sistema endocannabinoide. Ele não precisa ser prescritor de cannabis, ele não precisa ser a favor de cannabis. Mas se nessas pesquisas estiverem certas, muitos dos pacientes que adentram um consultório do neurologista, do reumatologista, do psiquiatra, eles possuem algum tipo de disfunção no seu sistema endocannabinoide. E não necessariamente o médico precisa prescrever cannabis, mas é imprescindível ele ter esse conhecimento a respeito da fisiologia do sistema canabinoide e a respeito da farmacologia desses canabinoides. Porque, eu não quero prescrever cannabis, tá bom. Estava conversando com um médico, chefe de uma UTI aqui em Goiás, ele falou assim, você não acredita o número de pacientes que tem aparecido com a prescrição do canabidiol na UTI. E qual que é o dilema dele? Mantém o tratamento ou não? Aí a família fala, tira para você ver o canabidiol, o que vai acontecer, como é que o paciente vai ficar agitado, porque às vezes é um paciente que tem um sintoma neuropsiquiátrico, enfim. O dilema deles é esse. E sabe o que acontece? O enfermeiro não sabe como administra, ele não sabe se pode colocar na sonda, ele não sabe se coloca vai da língua, ele não sabe se... às vezes ele administra junto com algum opioide, às vezes ele administra junto... Então, nesse mundo inteiro, todos esses assuntos, eu acho que o mais grave, o mais urgente, é a educação do profissional de saúde a respeito da fisiologia do sistema canabinoide e da farmacologia dos canabinoides. E pronto. Ele não quer saber das aplicações químicas, ele não precisa saber, ele não precisa saber de origem da cannabis, história da planta, fitoquímica, nada disso. Mas fisiologia do sistema canabinoide, a farmacologia desses produtos, desses derivados, isso é uma obrigação dele. E muito provavelmente, em breve, ele pode responder criminalmente por não saber isso. Por exemplo, ele está lá na UTI e manda administrar codeína junto com canabidiol do paciente. Tem uma parada respiratória. A culpa é do médico que está lá. Mas eu não sabia do canabidiol. Meu amigo, tem um monte de livro... Pode alegar desconhecimento, né? É igual na lei, né? Ele não pode alegar desconhecimento da lei, né? Exato. E aí, esse é o buraco... Não pode. Esse é o buraco que eu acho que a gente tem que cobrir, porque a educação desses profissionais de saúde diz respeito à saúde pública, né? Independente se ele quer prescrever ou não quer cannabis, não interessa. Mas essas informações ele precisa de ter no seu conhecimento. Olha, e está falando uma coisa aí que não é só para o médico, hein? Para o farmacêutico também a gente aprende sistemas na faculdade. Muito mais simples do que vocês, mas a gente aprende também. Então, assim, o que não está sendo ensinado na medicina também não está sendo ensinado na farmácia, em relação ao sistema endocannabinoide. E tem acontecido o problema, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês rápida. Uma paciente em Goiânia conseguiu na justiça 2 anos de tratamento de um produto específico aí de cannabis, canabidiol, desses importados, e foi aqui para o medicamento de alto custo, para 2 anos.
No 8º mês ela chegou lá, não tinha mais. O pessoal do medicamento de alto custo estava fornecendo para outros pacientes, né? Só que quando foram ver as receitas não eram do mesmo produto. O paciente tinha uma receita de um broad spectrum, eles forneceram o full spectrum, que é o que tinha lá de cannabis. Os farmacêuticos do medicamento de alto custo, hein? Tá aí um tema para nós, Mário José, uma próxima entrevista, viu? Tá aí um Legal. tema, a gente começar a falar aí do farmacêutico também, já estou até com uma ideia aqui, a gente conversa depois. Tá bom. Mas, doutor João, eu acho que assim, foi bem dinâmico, né, essa roda de conversa, acho que foi bem esclarecedor, e assim, para mim, aprendi um pouco mais hoje dessa questão que o senhor falou aí desse tratamento harmônico, né, da modulação envolvendo outras disciplinas da saúde. E isso eu acabei de perceber agora que é muito, muito importante. Não somente prescrever o canabidiol e a pessoa vai para casa. Então, quero agradecer, né, primeiramente, essa entrevista, o seu conhecimento. Eu particularmente, fiquei bastante satisfeito. Eu que agradeço, viu, professor, doutora Maria José, pelo convite. Sempre que vocês precisarem e quiserem uma entrevista, eu vou estar sempre pronto para participar aqui com vocês. Ixi, a professora saiu. Não, estou aqui. Gente, muito obrigado pelo convite, viu? Espero que em outras oportunidades a gente pode estar juntos aí novamente para a gente poder ter essa roda de conversa aí, mesmo que não seja online. Legal. Doutor João, olha, foi 1h30 aqui, a gente nem viu passar, viu? Muito obrigada aí pela sua generosidade em compartilhar tanta conhecimento e tanta informação, né? Eu acho que eu também aprendi bastante hoje, viu? Foi bem legal. Eu, na minha limitação, né, porque eu não sou da área da saúde, mas eu ando por aí. E aí, sempre a gente termina chamando para as outras ficar atentas às nossas novas rodas de conversa, né? A gente vai organizar aí, e tem organizado de maneira que a gente possa informar cada vez melhor, né, o nosso público. E ao mesmo tempo, né, trazer pessoas que a gente entende que são conhecedores, né, profundos conhecedores que se dedicam, né, a essa medicina personalizada, eu diria, né, porque você tem que tratar cada um como um só, né, e ficar fazendo essa assistência que você descreveu aí muito bem de pelo menos 12 meses. Agradeço aqui mais uma vez, Jair, né, mais uma roda nossa aqui, e a você, doutor João, vamos com certeza programar outras, talvez com a sua Nutri, pode ser interessante, fazer uma dobradinha, um bate-bola. Eu adoro essa conversa que tem multidisciplinares aí, porque eu acho que é assim que a gente tem que ser atendido, né, de maneira integral, com cada conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado, Maria José, e até mais, e nos acompanhe, e até a próxima entrevista nossa, com outro tema interessante sobre a cannabis, tá bom? Obrigado, gente.